Olá, essa aqui é a aula número 2 da nossa Escola de Discípulo do curso Geração de Servos. E nós estamos falando nesse mês, né, você já assistiu a aula número 1, nós estamos falando sobre caráter, especialmente o caráter de Cristo em nós. E como nós já falamos na aula passada, caráter é aquilo que nós somos, independente se alguém está vendo ou não está vendo. Porque nós podemos até fingir um caráter diante das pessoas, mas no íntimo nós somos diferentes. Ou somos algo que nós não podemos esconder nem mesmo de nós mesmos. Se você ainda se escondesse debaixo de uma pedra, as suas atitudes, quando ninguém te vê, é o seu caráter. E esse caráter é muito bem conhecido por Deus. Então hoje nós vamos falar sobre algumas peculiaridades do caráter, né? Eu não vou entrar na parte psicológica do negócio, porque nos interessa muito mais o que a Bíblia diz. Então eu quero começar com um versículo que está em Romanos, no capítulo número 8, verso número 29, que diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Paulo já começa essa porção das Escrituras afirmando que todos aqueles que se achegam ao próprio Deus por meio de Jesus Cristo, nós fomos como parte do desejo de Deus que nós sejamos feitos conforme a imagem do seu Filho, conforme a imagem de Jesus. E esse é o nosso desafio. A nossa aula número 2 nós vamos falar sobre personalidade, sobre temperamento e sobre caráter. Será que existe diferença entre essas três coisas? Né? Então, vem comigo que a gente vai dar uma olhada sobre isso. Né? A totalidade de quem nós somos é chamado de personalidade. Então, quer dizer, nós somos pessoas, né? Nós somos um conjunto de valores, de pensamentos, de experiências, e cada pessoa tem a sua própria individualidade. Mas todos os indivíduos têm a sua própria personalidade. E personalidade, ela envolve as duas coisas, tanto o caráter quanto o temperamento. Então, personalidade é o conjunto de quem nós somos, e esse conjunto envolve tanto o nosso temperamento quanto o nosso caráter. E a diferença entre temperamento e caráter? Podemos dizer que sim. Temperamento é algo que vem de você desde o momento em que você nasceu. Então ele foi formado em você, talvez geneticamente, talvez pelas primeiras experiências, talvez pelo primeiro aprendizado que você teve, mas é interessante que você provavelmente conhece pessoas que são extremamente explosivas. Mesmo cristãos sinceros, eles têm momentos que eles estão sempre, parece uma panela de pressão, não é? Soltando vapor o tempo inteiro. Já outras pessoas que igualmente tiveram uma experiência de conversão a Jesus Cristo, são membros fiéis de uma igreja, e você olha para eles, são extremamente tímidos. São pessoas fechadas, são pessoas que quase não abrem a boca para falar nada. Então existe uma infinidade de temperamentos. Mas todos esses temperamentos, eles, apesar deles serem herdados, seja por experiências ou seja geneticamente, né? Porque você já ouviu falar de famílias assim? Esse menino é explosivo como o avô dele era. Ou talvez essa pessoa é tímida como o pai dele é. Então não importa se isso é algo que foi herdado ou algo que vem das suas primeiras memórias, todo temperamento ele precisa obrigatoriamente ser controlado pelo Espírito Santo. Então, se você só porque você é uma pessoa explosiva, você não pode alegar para as pessoas, falar, não, eu sou assim mesmo, eu não tenho sangue de barata, como eu ouvi alguém dizer uma vez, né? Quase que eu repeti na mesma nota para ele, falando, você não tem sangue de barata, mas parece que sangue de Jesus você também não tem. Por quê? Porque às vezes nós usamos o nosso temperamento como uma desculpa para justificar as atitudes que nós temos. Ou mesmo a nossa timidez, ou outro extremo, a nossa ira, né? As nossas explosões emocionais. Mas não importa que tipo de temperamento que a gente seja, eu repito, você precisa ter um temperamento que é controlado pelo Espírito Santo. E quando nós falamos de caráter, caráter já é algo que pode ser aprendido. Talvez você tenha vivido numa família extremamente complicada. Talvez você tenha aprendido a se virar, né, e fazer o possível e o impossível desde muito cedo. E talvez você tenha até aprendido, né, que para não morrer de fome, algumas atitudes são até louváveis, né, como furto, por exemplo, e roubo. Mas não quer dizer que você aprendeu sobre isso que você não possa desaprender.
E quando nós conhecemos intimamente o Salvador Jesus Cristo, e ele passa a habitar em nós por meio do Espírito Santo, aquilo nessa experiência que nós chamamos de conversão, não quer dizer que aquilo que eu aprendi deve ser mantido na minha vida. Até isso ele pode ser, se a gente for usar essa mesma expressão, desaprendido. Então, o temperamento que você herdou, ou que você, de alguma forma, faz parte da sua vida, se ele pode ser controlado pelo Espírito Santo, também, da mesma forma, o seu caráter. E isso é muito interessante quando nós olhamos o versículo que nós lemos, eu vou ler de novo e agora acho que vai fazer mais sentido para você. Porquanto, Romanos capítulo 8, verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus em Cristo Jesus mostrou um caminho. E todos agora os que se achegam a ele por meio desse caminho, Jesus disse isso, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Agora que nós andamos por esse caminho, nós entendemos que nós também fomos, eu vou usar de novo a mesma expressão de Paulo, predestinados, nós somos preparados para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Talvez você até pare para pensar, puxa, mas Jesus era uma pessoa especial. Desde pequeno ele nunca pecou, ele sempre soube quem ele era. Provavelmente porque ele sempre, desde muito cedo, já tinha um conhecimento profundo do seu próprio pai. Nós vamos encontrar ele aos 12 anos discutindo com os mestres dentro do templo em Jerusalém. Ao ponto de quando os pais se assombram para encontrá-lo ali e perguntar o que ele estava fazendo, ele fala, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Então, intimidade com o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus sempre teve. Provavelmente isso modificou tanto o temperamento quanto o caráter dele. E da mesma forma nós. Talvez você tenha se convertido há 20 ou 30, 40 anos atrás. Talvez você seja novíssimo na fé, com pouco mais de 4 dias ou 4 semanas. Mas de igual forma, todos nós, ao termos contato com Cristo Jesus, tanto o nosso temperamento como o nosso caráter podem ser transformados. E se o conjunto dos dois forma a nossa personalidade, então significa que a nossa personalidade completamente, totalmente, tem que ser controlada, modificada, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós falamos sobre temperamento, personalidade e caráter, nós estamos falando sobre aspectos de nós mesmos e todos eles têm que estar em comum acordo com a vontade de Deus por meio do Espírito Santo. Então, quer dizer que é algo sobrenatural em mim? Talvez você esteja pensando a questão de você receber de Deus um dom e isso modificar você. Será que existe diferença entre dom e caráter? E eu acredito que sim. Existe diferença. Os dons, basicamente, eles são algo que Deus põe em nós para atrair os homens para Ele. Como, por exemplo, vamos usar aqui de exemplo o dom de misericórdia, que é a habilidade sobrenatural que uma pessoa tem de poder ter empatia por aqueles que estão passando por momentos difíceis. Não importa se é dificuldade financeira, não importa se é uma dificuldade emocional. É aquela pessoa que se compadece, que se coloca junto com essa pessoa, ao ponto mesmo de se deitar na mesma calçada com alguém que está ali, um sem-teto, para falar do amor de Cristo para eles. Porque o coração dele é direcionado para aquela situação de uma forma sobrenatural. Isso é o caráter dele? Não, isso é uma ferramenta espiritual que Deus colocou sobre aquela vida. E essa diferença é importante nós notarmos. Porque se assim eu poderia dizer, eu sou um mau caráter porque Deus não me deu um dom. Ou, por exemplo, o dom de justiça. Mas a questão é que essa ferramenta sobrenatural que nós falamos aqui, no caso a misericórdia, ela serve para atrair as pessoas para Deus. Já o caráter é algo que atrai o próprio Deus para nós mesmos. Talvez não seja tão simples assim de definir em palavras, mas basicamente aquilo que eu faço atrai as pessoas para o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que eu sou atrai o Deus Todo-Poderoso para mim. E essa é a grande diferença. Porque é impossível que o meu coração se transforme num altar que serve ao Senhor quando todas as minhas atitudes representadas pelo meu caráter simplesmente apontam uma direção contrária. Não adianta eu dizer que amo da boca para fora e nunca demonstrar esse amor.
E não posso também dizer, eu nunca recebi o dom de amor, então não posso amar, porque os traços do nosso caráter, e mais para frente nós vamos falar sobre diversos traços do caráter do cristão que foi realmente transformado por Cristo Jesus, nós vamos entender que todas essas coisas são uma expressão da nossa própria personalidade para agradar o Deus que nos criou. É como dizer assim, quando eu aprendo a usar o manual de instruções que eu tenho, quer dizer, eu fui criado por Deus, mas parece que eu vim sem manual. Aí eu descubro que existe um manual chamado Bíblia Sagrada. Quando eu começo a utilizar o manual que Deus me deu e eu funciono da maneira que Deus estabeleceu, isso faz com que o próprio Deus se agrade, que o próprio Deus queira ter mais relacionamento comigo. Não estou falando que Deus vai te amar mais ou vai te amar menos. A ideia é, quanto mais a nossa casa é uma casa santa, uma casa limpa, uma casa adornada, mais da presença de Deus nós podemos cultivar. Agora, quanto menos atitudes boas nós temos, quanto mais nós agredimos não somente pessoas do nosso redor, mas até estranhos, desconhecidos na rua, é muito mais difícil dizer que o amor de Deus está em nós. As nossas próprias atitudes vão demonstrar isso de uma forma bem escancarada para as pessoas que estão aí ao nosso redor. Então, quando nós falamos de dom e caráter, são coisas diferentes. Os dons sempre vão ser algo que você manifesta para atrair as pessoas para Deus. Mas é o seu caráter que atrai mais e mais Deus para dentro da sua própria vida. E claro, as duas coisas, apesar disso, caráter e unção, elas têm que andar juntas. Embora a gente fale que são coisas diferentes, não quer dizer que você pode manifestar um e o outro não. Então, porque o que adianta, né, nós manifestarmos a grandeza de Deus por meio dos dons, né, por meio de uma unção, e na verdade não termos caráter nenhum? Né? A gente pode ter muita unção e nenhum caráter. Será que é possível? Será que Deus derramaria uma grande unção sobre nós se nós não tivermos caráter nenhum? E por outro lado, né, de que adianta a gente ter um excelente caráter, mas se a gente também não tiver nenhuma unção? Então você vai perceber que a questão da unção, da presença de Deus, a capacitação sobrenatural, o derramar da vontade de Deus sobre nós, em muito tem a ver com o estilo de caráter que eu demonstro. E quanto mais eu aperfeiçoo, quanto mais eu torno o meu caráter perfeito, e quando eu falo perfeito, que padrão de perfeição nós temos? A imagem e semelhança do seu Filho, que nós lemos agora em Romanos. Então, quanto mais eu me torno parecido com Cristo, eu entendo, a Bíblia diz que nós podemos ter mais da presença de Deus, mais da unção. Porque Deus está sempre procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nós precisamos ser encontrados como essas pessoas. E para isso, nós vamos precisar sempre andar com as duas coisas juntos. Tanto a presença de Deus, e essa presença sendo derramada num caráter que também agrade o Senhor. E claro, ter um caráter que agrade o Senhor para poder receber mais dessa unção, mais da presença de Deus. O caráter é para expressar a imagem do Senhor, para sermos sua expressão e para nos qualificar para a obra do ministério. Sem o caráter do Senhor, nem expressamos seu ser e nem podemos trabalhar para Ele. Somos desqualificados duplamente. Então as duas coisas precisam andar junto. Que tipo de obra que você quer fazer? Que tipo de obra que você tem sonhado em realizar para Deus? É uma obra de peso ou talvez seja só uma obra superficial? É algo que fica para a posteridade, para ser lembrado pelas gerações e as gerações? Ou será que é uma obra que vai ser esquecida na semana que vem? Tudo isso tem a ver com o trabalho e a qualidade do trabalho que nós realizamos. E é claro, com um caráter plenamente aprovado, nós não dependemos da aprovação das pessoas. Nós não dependemos de, basicamente, fazer para que as pessoas nos conheçam, mas justamente fazer porque nós já temos conhecido ao Senhor. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre quem é que pode ser útil para o Senhor. Então, até a aula número 3.